E aí, vamos pro replay de hoje. Mais uma vez contra o deck de Snake Eye. É o tier 0 do formato, a gente vai ter que trazer o máximo de replays possíveis contra isso. Eu tô tentando me acalmar, essa partida me deixou deveras alterado. O Mago e Breno me ouviram na call ao vivo. Porque o queridão aí não tem o mínimo de classe e decoro. O famoso sportsmanship, né? A desportividade em português. Como todo bom analfabeto funcional que joga Yu-Gi-Oh!, ele decidiu me acusar de roubar antes de ler minhas cartas. E eu não sei se você sabe, mas tem duas coisas que me irritam bastante nessa vida. São gente burra e quando acusam algo que eu não fiz. São duas coisas que me tiram completamente do meu sério. E esse maluco conseguiu ser os dois. Então eu dei uns bons gritos no ao vivo e ainda bem que eu não tava gravando. Mas no geral é isso. Gary Gamer 7, você foi chiolado. É, como você deveria ter sido porque você jogou mal. Nem queria dizer isso, porque no game você jogou muito bem. Mas você é um merda. Obrigado. Enfim. É, ele demorava muito pra agir, ele pulava muitos passos, ele não respeitava muito de nada, né? Ele só fazia jogadas e assim. É de alguém que já tem 34 mil de XP no DB. Queria dizer que a partida foi legal, que nem são as partidas com o Jofro. Que joga bem pra caralho também. Mas esse maluco é um babaca. Enfim. É. Invoquei o Razen. Vou fazer o nosso combo básico. Tomei Impermanence no Razen. Eu tenho como escapar com o Borger. Vem o Borger, trago o Gial. Busco o Ferri. Já que eu não tomei o Draw, eu não tomei de nada aqui. Perdão até por esse rangezinho aqui no começo. Eu ainda tô um pouco irritado. Entra o Gial vai buscar a Trap. E na Dora Phase dele a gente busca provavelmente o Valios ou um Dark. Fica aí a nosso critério. Eu acho que eu busquei o Valios primeiro pra garantir. Não, busquei um Dark primeiro, que eu garanto que a Trap tá viva e o Borger virou um Draw. A gente dá o Draw com o Borger. E mais uma vez, ele só pula, ele não responde as coisas, enfim. É meio chato de jogar contra alguém que não interage tanto. Ele começa de Ashe, eu deixo o Ashe acontecer. Após jogar bastante essa matchup, eu cheguei à conclusão que o melhor ponto pra gente dar esse Fenrir aqui é encher Link 2 ao Populous em campo. Porque o que esse Populous vai fazer, além de ser uma carta de graça, ele vai buscar um bagulho, vai virar um Linkaribo e vai pra Spell Trap Zone. Então, a gente dá o Fenrir aqui, vai tirar dele. Vai tirar dele um Linkaribo e um Sand pra Spell. Então, esse Fenrir tá sendo basicamente um 2x1. E. Assim, é um 2x1 que acaba sendo mais porque ele vai perder mais uma carta pra poder usar Spell. Então, de modo geral é muito bom. E a única carta que pune é o Kirin. Mas eu tô vendo, eu particularmente tô vendo menos e menos a galera incorporando o Fire King nas listas do Snake Eyes. Estão jogando mais com um puro. Então, talvez seja. Acabou que ele tinha o campo e ele vai dar o campo pra botar o Pop na Spell Trap mesmo. Então, acabou que a gente fez ele investir outra carta, né? Mas não foi muito bom nem muito ruim. Aqui ele dá o Woke. Aqui nada disso tá ameaçando a gente. Então a gente vai segurar essa trap provavelmente pra depois dele dar o Flame Burst. Aqui foi tudo muito bem jogado. Ele sempre garantiu que eu não teria um canto limpo pra dar isso. Ele sempre teria a Original na mão e outro material pra ele poder invocar o Flame Burst de todo jeito. Mas, mais uma vez, nada tá me ameaçando assim. O Borg na Spell Trap Zone, fez um IP, resolveu o Burge, e aqui na resolução a gente pensa. Agora que ele já resolveu o Flame Burge, a gente sabe que ele tem Spell, a gente sabe na mão dele que ele tem Spell. Ele teria que ter um Extender, teria que ser literalmente a bruxa, creio eu, pra poder dar Spell, porque
Mesmo se ele tivesse um Kirin agora, o Kirin seria destruído junto com a Trap. Então, nada aqui assusta muita gente, né? Então a gente vai deixar tudo ser destruído. Entra-se o Razen. Razen feito na Summon. Ele dá Enchain pra pegar o nosso Borger. Razen feito busca o Valios. A gente tem um Valios vivo. Um pop do Razen. Eu esqueço sempre que essa porra pode enviar coisa que não é monstro. Então ele tem ainda a Original. Original invoca Ashe. E aqui a gente vai dar Valios no Jalong. E a gente destrói o Populus. Acabou que ele top deckou um Drow e ele tinha um Jet Synchro na mão que ele não teve como enviar. E aqui ele basicamente pensa, mas ele não tem o que fazer. O jogo tá completamente controlado pra gente, o Jalong vai entrar. Ele vai pro Battle Phase, ele tira o Jalong. Eu botei esse Jalong aí só porque, caso ele tivesse alguma maneira de fazer um push, eu não queria perder. Game 2. Agora a gente tá indo segundo, a gente abriu bem. E nesse Game 2 eu cometi um erro que me custou a partida. Provavelmente dá pra ter ganhado esse jogo aí. Eu não joguei em volta de Drow. Aqui ele pulou muitos passos, mas foi... Ele ativou isso, ele pegou a Black Witch descartou um One for One pra entrar. Isso aqui iria pro Grave, ele dá o efeito da Black Witch, eu dou Impermanence, ele dá Enchain a Designator, seta isso, ativa isso e envia na Black Witch pra invocar o Ashe. Muitos passos aconteceram nesse curto intervalo de tempo. E ele pega o campo. Vamos lá. Aqui. Ele vai combar, né? A gente não tem o que fazer. Então a gente vai deixar ele combar. A realidade foi que ele investiu tantas cartas na mão dele, que eram um Impermanence e uma Khaled. A minha leitura era Impermanence e Super Poly, porque sobrou uma carta na mão dele. Então eu não queria acreditar que eu ia tomar uma Hand Trap aqui. Por alguma razão, a minha leitura foi Super Poly, provavelmente devia ter sido Double... Pra mim era Super Poly ou Double Impermanence. E como tinha basicamente duas Hand Traps, por causa dos não engines, eu não queria acreditar que ele tinha uma Hand Trap na mão dele. E foi por isso que eu perdi. Um turno muito atrasado, meu querido amigo. A gente dá o bagulho, ele dá o Coisa em Chain, invocou, a gente manda o Garura, e aí fudeu. Porque a última carta da mão dele era uma draw. E aqui a gente perde. Basicamente, se a gente começa de rota e toma o draw, a gente ainda consegue dar o coisa voltando. Provavelmente voltaria isso aqui. A gente já teria Razen, 2 fogos e um coisa. A gente daria o bagulho pra tentar pipocar, pra baitar a Mascarena. Daria o Razen pra pipocar a Mascarena. Ameaçaria Battle Phase, ele daria o efeito, a gente daria Enchain, destruiria, entraria Jalong. A gente faria o Link 1, Borg e tal. A gente estabeleceria um campo básico que não morreria de imediato. E passaria. A gente só toma o draw aqui, a gente não tem nenhuma jogada e o jogo acabou. Game 3, que é o jogo que a gente começa, é o jogo que causou todo esse problema. A gente abriu uma mão legal. Não tomamos nada no Razen. Entra Razen, vamos dar Razen em feito. Tomamos uma Velen no Razen. Buscamos um unicórnio porque a gente tem a buff. A gente não deu nossa normal summon. Fazemos a Rock of the Vanquish pra adicionar. Ele dá um Impermanence, tá bom. Eu dou a buff do normal do unicórnio, seto a Instant Spell e passo. Por que eu fiz isso direto e não perguntei se ele tinha nada pra dar? Porque foram 4 summons. Ele vai dar uma velha aqui, um Impermanence aqui? Assim, você pode. Mas tá bom. E ele simplesmente chega, você tá roubando? Eu mando interrogação, eu perguntei se ele tá chapado. Ele diz, eu vou explicar. Tá bom, Gary, explique. E aí, não dá pra ver, mas se passou 3 minutos inteiros do Gary me dizendo que ia explicar. Calma, se passou 3 minutos dele me dizendo que eu tava roubando e ele não me explicou buceta nenhuma. Isso me irritou bastante. E aqui, sem mudar a fase nem nada, ele simplesmente invoca um Ferril. Oi? Não. Agora você vai falar. Não. Na draw phase. Agora fala. Bora, meu amigo, fale.
Enfim. Babaca. Vai dar efeito Fenrir, Fenrir pega Fenrir. Eu sou obrigado a dar o meu aqui. Porque se eu não der, ele só vai pra Battle Phase, bane anti-spell, ou então bane meu Fenrir e eu perco meu Fenrir de todo jeito. E mesmo ele invocando outro Fenrir, eu tô basicamente aqui usando esse Fenrir pra tirar a card advantage das coisas dele que ele precisa enviar pro Grave. Eu defeito pra adicionar de volta, eu pego o Raisin pra minha mão. Aqui a gente já garantiu que a gente tem um follow decente, nós temos um Ash pra alguma coisa. Um unicórnio pra tirar, mais uma vez, a gente está trabalhando a base de tirar card advantage desse deck. Então é tirar um possível material pra ele enviar pro Grave. Ou uma carta que vai impedir ele de fazer os combos dele confortavelmente. A gente não deu unicórnio aqui, porque eu quero que ele commite alguma coisa pra eu dar unicórnio. Ele vai dar Ash efeito. E aqui eu não tenho uma decisão fácil a fazer, eu decido dar a Ash aqui mesmo. Porque senão entraria Populus e coisa e poderia desandar um pouco o jogo, dependendo do que ele tivesse na mão. Ele vai dar uma coisa e eu vou dar um negócio no Linkaribo. Por quê? Como ele tirou isso aqui, caso ele tenha Spell ou alguma outra coisa, o Linkaribo se torna um monstro gratuito para o Populus se tornar e para Spell Trap Zone e ele na Spell Trap Zone sendo mais card advantage. Então, basicamente, nós só estamos minando a quantidade de cartas que ele tem aos poucos pra forçar ele a não ter jogadas. Deu pra entender mais ou menos? Tirar esse Linkaribo, eu tiro o Link 1. Era o único Link 1 que ele tinha. Então ele não ia poder fazer nada com esse Populus que voltasse ele pra Spell Trap Zone. Então eu forçaria ele a ter um Burt na mão. Ou algum outro Extender. Que provavelmente teria também que enviar carta. E nisso ele acabaria ficando bem fraco. Acabou que ele pensou. Ele deu coisa. Ele invocou o Populus de todo jeito. Ele vai dar o efeito do Populus. Pegou a Original. Ele vai dar Original, enviando o Populus. E aqui o jogo virtualmente acabou. Porque a Casteira Buff tem um efeito. Ele invocou o Woke da mão dele. Ele vai dar o Woke. E aí eu falo... Ele não declara nada. Ele só estava indo no Grave e imediatamente resolveu o Woke. E eu já digitei. Chainlink 2 buff. Dando alvo no Populus, no Ash. E na Snake Eye Spell. E aí ele só quita. Enfim. A gente tirou a vantagem dele de um jeito que ele ia terminar com esse Ash em campo. Ele tinha outro Populus na mão que estava morto, porque ele já tinha dado normal. E aí a gente, assim, acaba o turno dele, mesmo tomando esta mãozinha. De modo geral, sejam mais cordiais com seus adversários. Não acusem ninguém de roubo sem você ter provas cabais. Pau no cu do Gary Gamer. Falou.